Bom dia, meus irmãos. Vamos fazer uma meditação hoje em Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 20. Nós iremos ler todo esse texto à medida, então, que estivermos expondo esses versículos, expondo o texto, nós iremos fazer a leitura. Mas antes, vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico que Tu me use como um vaso de barro, como instrumento Teu, para que eu possa edificar a Tua igreja. Eu suplico a atuação do Teu Espírito Santo na mente dos Teus filhos, para que possa reter somente o que vier de Ti. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Nós entendemos que a vontade de Deus sempre é o melhor para nós. O que Deus ele tem para nossas vidas sempre é o melhor. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, para que eu entenda que Deus ele tem o melhor para a minha vida, que os propósitos de Deus é sempre algo agradável, algo perfeito, é algo bom para a minha vida, eu tenho que confiar em Deus. E essa minha confiança em Deus, ela se baseia no conhecimento que eu tenho acerca dele. Quanto mais o conhecemos, mais confiamos nele. Veja bem, se eu conheço que o Deus a quem eu sirvo, a sua identidade, o seu caráter, é um caráter de bondade, de benignidade, de santidade, de justiça, que ele não me faz mal, que os pensamentos que ele tem a meu respeito, os pensamentos bons, o meu conhecimento acerca dele me faz com que eu confie nele. A minha fé se baseia no conhecimento que eu tenho acerca de Deus. E a Bíblia revela que o Deus a quem eu sirvo é um Deus bom. Capítulo 1, verso 7, diz: O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Agora é importante nós entendermos o seguinte, que o propósito de Deus para a minha vida e o melhor de Deus para a minha vida, ou seja, quando eu estou no centro da vontade de Deus, é quando eu estou vivendo para a glória dele. Não necessariamente eu estou tendo livramentos, não necessariamente eu estou tendo momentos de bonança, de bênçãos materiais ou de saúde, mas o melhor de Deus para a minha vida é que eu esteja glorificando a Ele, pois para isto eu fui criado. Efésios capítulo 1, do verso 11 ao verso 12. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo. Assim, nem sempre o melhor para nós, da parte de Deus, é o melhor para nós em nossa perspectiva. O propósito de Deus é fazer com que todas as coisas converjam para Cristo, para a glória de Cristo. O propósito de Deus, o mundo e todas as coisas, não giram em torno de nós, não giram em torno da nossa vontade, das nossas realizações pessoais, mas sim giram em torno de Cristo. Todas as coisas convergem para que Cristo seja glorificado. Efésios, capítulo 1, verso 10 diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Veja bem, para que eu possa aceitar a vontade de Deus na minha vida, entendendo que o melhor dele está sendo cumprido em mim, eu preciso então de fé, porque é a fé que faz com que eu me relacione com Deus. É a fé que me dá o suporte para cumprirmos a vontade de Deus em meio às aflições. É a fé que me faz eu confiar em Deus.
Eu preciso de fé para aceitar que o Deus bom que eu conheço está no controle de tudo. Com isso, Deus constantemente nos prova para que sejamos aprovados e a nossa fé nele aumente mais e mais. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como nós nos relacionarmos com Deus. Eu preciso de fé para crer que, não obstante a qualquer momento que eu esteja passando de aflição, de tribulação, de dificuldade, Deus, ele está no controle de todas as coisas. E o melhor está se cumprindo em minha vida. Pois, não obstante as circunstâncias, eu estou glorificando a Cristo. Para que eu consiga vivenciar essa experiência, eu preciso de fé. Eu preciso de fé. Com isso, constantemente Deus, ele nos prova para que sejamos aprovados, para que então a nossa fé, ela aumente mais e mais. E eu consiga então ter esse relacionamento com Deus, tendo como base a minha confiança, a minha fé nele. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 9 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provada pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Entendeu? A vontade de Deus, ela é boa para nossas vidas. Mas essa vontade de Deus que é boa para nossas vidas, ela converge para a glória de Cristo. Não necessariamente para o nosso bem-estar. Para que eu consiga aceitar que o que está ocorrendo comigo, em meio à tribulação, em meio às aflições, Deus está no controle de tudo. E um Deus que ele é bom, eu preciso de fé. E para que eu então consiga viver pela fé, Deus constantemente ele me prova para que eu seja aprovado e venha então confiar mais nele, confiar em sua bondade, confiar em tua graça, em tua benevolência. É um Deus que está no controle de tudo. Deus, ele me prova para que eu seja aprovado e consiga então estar no centro de sua vontade. Dito isso, vamos aqui então a esse texto. Vejamos aqui. Esse texto aqui nos mostra, do verso 1 até o verso 8, que a ida de Abraão para Canaã foi da vontade de Deus. Abraão, ao ter ido para Canaã, ele estava no centro da vontade de Deus. Vamos ler aqui, do verso 1 ao verso 8, Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos. Quando saiu de Harã, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abrão e disse:
a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Deus apareceu 2 vezes para Abraão, lhe ordenando que ele saísse de Harã e ir para Canaã. E quando ele chega ali em Canaã, Deus ele confirma que era aquele lugar no qual o havia enviado, havia mandado que ele fosse ali. Aonde Abraão estava era no centro da vontade de Deus. Agora veja bem, não obstante Abraão estar no centro da vontade de Deus, não foi o melhor para Abraão na perspectiva dele. Ele olhando então para si, não foi o melhor para ele. É isso que é importante nós entendermos. Os propósitos de Deus para nossas vidas têm como objetivo a glória dele, não necessariamente em nossa perspectiva. Olha aqui o que diz o verso 10. E havia fome naquela terra. Havia fome naquela terra. Abraão, ele sai de Harã para cumprir a vontade de Deus, e ao estar no centro da vontade de Deus, ele estava em uma terra que havia fome. E o final aqui do verso 10 diz, porquanto a fome era grande na terra. Era uma condição de calamidade que estava ali ocorrendo. Mas veja bem, não obstante ter sido o melhor na perspectiva de Abraão, mas era o melhor na perspectiva de Deus. Abraão, ao ter chegado naquele local, ele deveria dizer assim a Deus: Senhor, eu estou nessa situação, nessa terra onde há uma fome extrema, por cumprir a sua ordem. Foi o Senhor que me mandou vir para cá, para este lugar. Se eu estou aqui, é porque eu estou no centro da tua vontade. Essa deve ser a nossa atitude quando reconhecemos, quando entendemos que estamos no centro da vontade de Deus. Mas ao invés de Abraão, ele confiar em Deus, para que ele pudesse ter sido aperfeiçoado em meio a essa provação, e ele então conhecer mais a Deus e crescer na sua experiência de fé, ele preferiu uma válvula de escape. Ele preferiu aliviar o sofrimento. Ao invés dele confiar em Deus e entender que Deus está no controle de tudo, e que o Deus bom a quem ele serve é soberano, ao invés dele estar ali cumprindo os propósitos de Deus, ele buscou se livrar do sofrimento, ou seja, sair da vontade de Deus e ir para o Egito. Olha o que diz a parte B do verso 10. E desceu a Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Veja bem, não é errado, quando estivermos em situações difíceis, buscarmos uma alternativa para o sustento de nossa família. Mas a questão aqui é que nesse caso específico, nesse caso aqui em especial, Abrão, ele estava naquele local porque ele estava no centro da vontade de Deus. Foi Deus que o colocou naquela condição. Ele estava ali, não foi por vontade própria, mas ele estava passando por aquela situação porque ele estava em obediência a Deus. Paulo, ele nos dá um exemplo do que é estar dentro da vontade de Deus e se deixar cumprir o propósito de Deus em sua vida. Olha o que diz Efésios, capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo diz aqui em Efésios, capítulo 4, verso 1, que ele não é um preso comum. Ele não está ali por perturbar a sociedade, por fazer coisas erradas, mas ele estava ali por ser um preso do Senhor, por causa do Evangelho. Ele é um preso do Senhor por estar cumprindo os propósitos de Deus. Veja bem,
Nós não podemos buscar o alívio, uma válvula de escape, saindo da vontade de Deus em meio aos propósitos que Ele tem para nós. Olha o que diz Isaías, capítulo 50, do verso 10 ao verso 11. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis que todo vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis. Esse texto, Isaías capítulo 50, verso 10, o verso 11, constantemente eu me volto para ele. Constantemente eu medito nele. Constantemente ele está em meu coração. Ele mostra que quando nós estivermos em trevas, ou seja, estivermos em uma situação onde não sabemos o que estiver para fazer, nós não temos o controle da situação, nós não sabemos qual rumo, qual a direção tomar, visto que está tudo em trevas, visto que não tem luz nenhuma. É neste momento que nós devemos confiar no nome do Senhor e firmar-se sobre o seu Deus. É essa a condição que nós devemos estar, vivendo pela fé, confiando em Deus. Não sabemos o que fazer, eu não sei que atitude tomar. Estamos aqui em um lugar onde eu não consigo enxergar um palmo à minha frente, porque tudo está em trevas. É nessa hora que eu devo confiar em Deus. Esse texto aqui de Isaías 50, verso 10 e 11, ele mostra que, ao contrário, quando eu, ao invés de confiar em Deus, eu então busco uma válvula de escape, eu acendo um fogo, e eu então, a partir dessa faísca, dessa labareda que eu acendo, ele mostra que virá da parte de Deus tormento sobre a minha vida. Eu não posso deixar de confiar em Deus, mas eu tenho que estar, independente das circunstâncias, sabendo que Deus está no controle de tudo e confiar nele. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Voltando aqui para Abraão. Se Abraão não tivesse ido para o Egito, ele teria a possibilidade de ter conhecido o Deus da provisão, que mais tarde se revelou a Moisés, suprindo milhares de pessoas em um deserto durante 40 anos. O mesmo Deus que essa descendência que veio de Abraão, que saiu ali do Egito e ficou durante 40 anos, milhares de pessoas que ficaram ali no deserto durante 40 anos, Deus supriu, os alimentou. Deus ele fez com que a água saísse da rocha. Deus ele fez com que cordonizes viessem para alimentá-los. Deus ele mandou ali o maná. Deus ele supriu toda aquela geração de Abraão. Deus ele poderia ter suprido ali a Abraão, somente a ele, a sua família e os seus servos, porque é o Deus da provisão, o Deus Todo-Poderoso. Mas ao invés de Abraão ele confiar em Deus, ele buscou uma válvula de escape. Ele buscou então sair da vontade de Deus e ir para um outro local. É sobre isso que eu quero falar agora. Vejamos o que aconteceu com Abraão, por ele não confiar em Deus e sair da vontade de Deus. Em primeiro lugar, o texto aqui nos mostra que ele fez com que a sua família se afastasse de Deus. Olha o verso 11 até o verso 13. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Por que digo que Abraão fez com que Sarai se afastasse de Deus? Porque Abraão
ele induziu a Sara a mentir. Vamos aqui colocar uma questão. Imagine que ao invés de Abraão tivesse induzido Sara a mentir, ele tivesse ficado em Canaã. E Sarai pedisse ali comida, visto que estava ali com fome. E ele então, como provedor, ele teria que alimentá-la. Mas então ele chamasse a Sarai para orar. Ele chamasse a Sara para confiar em Deus. Ele chamasse a Sarai e dissesse: olha, nós estamos aqui nessa situação porque Deus nos mandou para vir aqui. Deus, ele se revelou a mim, eu conheço, eu ouvi a sua voz. Eu estou cumprindo a vontade dele. Eu estou cumprindo a palavra dele. Vamos orar, porque o Deus que eu conheço, ele vai aqui nos suprir. E tivesse ficado no centro da vontade de Deus. Assim ele teria sido uma bênção na vida dela e feito com que ela pudesse também conhecer a Deus. Ele teria levado a sua esposa a confiar em Deus. Mas não, ele buscou alívio. Ele buscou então sair dos propósitos de Deus. Ele buscou então uma válvula de escape. Todas as vezes que nós deixamos de confiar em Deus, que buscamos então o alívio, buscamos então não estar se deixando ser provado, para que sejamos aprovados e a nossa fé aumente, mas buscamos essa válvula de escape, saindo da vontade de Deus, nós estamos sujeitos a prejudicar a nossa família e fazer com que os que estão próximos de nós também não confiem em Deus e perca essa oportunidade, essa experiência de poder crescer e confiar em Deus. Foi isso que aconteceu aqui com Abraão. Ele, ao sair da vontade de Deus, ele levou a sua esposa a mentir, levou a sua esposa a pecar, levou a sua esposa a deixar de confiar em Deus. Em segundo lugar, quando nós saímos da vontade de Deus, nós também prejudicamos outras pessoas. Olha o que diz aqui do verso 14 ao verso 19. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. Abraão, por ele ter saído da vontade de Deus, não ter ficado ali em Canaã, mas ter descido ao Egito, ele levou também a outras pessoas, no caso aqui, a Faraó, aos egípcios, a serem prejudicados. Especificamente que o verso 17 diz: feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. É resultado de sair da vontade de Deus. É resultado de buscar o alívio e não estar no centro da vontade de Deus. É o resultado de mentir. Nós prejudicamos outras pessoas. Olha também aqui o verso 19. Ele prejudicou também a sua esposa, Sara. Com base no verso 19, existe a possibilidade de Faraó ter se deitado com Sarai, como resultado dessa mentira. Mas ainda que ele não tenha se deitado com ela, Sarai, ela passou o constrangimento do assédio. Olha aqui o verso 19. Porque disseste: é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Faraó, ele tomou a Sarai como fosse a mulher dele. Pode ser que ele tenha se deitado com ela, mas ainda que ele não se deitou com ela,
ela foi constrangida, ela foi assediada por Faraó. Tudo isso como resultado de Abraão buscar o alívio e não ter ficado dentro da vontade de Deus, mas buscar então algo que pudesse se beneficiar. Ele saiu da vontade de Deus. Entenda, as provações fazem parte de nossas vidas. E em meio às provações, Deus está nos aprovando para que cresçamos mais em fé, conforme nós já vimos aqui em Pedro, 1 Pedro. E é através então da nossa experiência com Deus que nós o conhecemos mais. E sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. O propósito de Deus para nossas vidas não necessariamente é o alívio, são bênçãos materiais, mas sim é que Ele seja glorificado. Enquanto Ele está sendo glorificado, e sabemos que isso está se cumprindo, estamos no centro da vontade dEle em santidade, nós não podemos buscar o alívio para as nossas necessidades, para as nossas aflições. Se nós assim o fizermos, se nós não confiarmos em Deus, nós estaremos sujeitos a prejudicarmos as nossas famílias. Como Abraão, ele prejudicou a sua esposa. Estamos sujeitos também a prejudicar os outros, assim como Abraão, ele prejudicou a casa de Faraó. Mas também nós estamos sujeitos a, mesmo depois de ter passado esse momento, depois de algum tempo, nós ainda estamos sujeitos a colhermos o fruto do nosso erro. Olha aqui o verso 20. Quando Abraão ele saiu do Egito, ele levou consigo uma escrava egípcia, pois o Faraó ele havia dado para ele jumentos, camelos, servos, servas, havia dado para ele muitas coisas, inclusive servos, né? A Sarai, essa egípcia. Olha Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao verso 4. Gênesis 16, do verso 1 ao verso 4. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, onde essa serva egípcia foi parar ali na casa de Abraão. Foi resultado dele ter descido ali para o Egito. Quando ele foi embora, ele levou consigo a essa egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Veja como é trágico o fato de justamente ser Agar, a serva egípcia, essa que ele a trouxe ali do Egito como resultado de sair da vontade de Deus. Foi essa que deu à luz a Ismael, o pai dos árabes, de onde surgiu o islamismo, que até hoje tem feito guerra contra a descendência de Abraão, que é o povo de Israel. Sabe por que Sarai, ela não confiou em Deus? Porque na oportunidade que ela teve em ser aperfeiçoada e crescer na fé, na ocasião da fome, Abraão buscou ali o alívio ao sair da vontade de Deus. Assim Sarai estava somente seguindo o exemplo de seu marido, de Abraão. Se Abraão não tivesse ido para o Egito, mas ter ficado em Canaã, e assim levado a Sarai a confiar em Deus, talvez ela não teria sugerido que seu marido se deitasse com uma outra mulher, porque ela já teria sido provada, aperfeiçoada, ela teria tido um conhecimento acerca de Deus, e ela poderia estar aqui confiando em Deus. Mas, como Abraão, ele foi o exemplo
de não confiar em Deus, de buscar então o alívio em meio às dificuldades que estão passando, Sarai, ela somente seguiu o exemplo do seu marido. É isso o que ocorre quando nós estamos fora da vontade de Deus. Nós, mesmo depois de muito tempo, porque passaram-se ali, o texto mostra que depois de 10 anos que eles estavam ali, foi essa sugestão dada por Sarai. Mesmo depois de muito tempo, nós estamos ainda sujeitos a colher o fruto de nossa desobediência. Amados, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Estar dentro da vontade de Deus nem sempre é o melhor para nossas vidas, mas sim é o momento em que nós temos a oportunidade de glorificar a Ele. Por vezes, estamos glorificando a Ele em meio a momentos agradáveis, em momentos de bonança. Mas por vezes também ocorre que Deus Ele quer que nós glorifiquemos a Ele através de aflições, de tribulações. Porque nisso nós testemunhamos que nós estamos servindo a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele nos faz. E sabemos que fazer a vontade de Deus é quando nós estamos glorificando a Ele. Que todas as coisas convergem para a glória de Cristo e não para as nossas realizações pessoais. E quando, ao invés de nós estarmos no centro da vontade de Deus, nós buscamos uma válvula de escape, algumas coisas ruins poderão acontecer conosco, né? Quando mostramos então aqui nesse texto, estamos sujeitos, em primeiro lugar, a fazer com que a nossa família se afaste de Deus. Cuidado ao sair da vontade de Deus, a buscar o alívio, cuidado, você pode estar prejudicando a sua família. Em segundo lugar, você pode estar prejudicando outras pessoas. Assim como Abraão, ele prejudicou ali a casa de Faraó. E cuidado, você também pode estar, mesmo depois de 10 anos, você ainda pode vir a colher o fruto do seu erro, da sua desobediência. Cuidado ao buscar alívio, quando este leva a sair da vontade de Deus. Muito cuidado. Busque, então, estar no centro da vontade de Deus. E quando você tem essa consciência que você está no centro da vontade de Deus, ainda que isso não esteja te trazendo alívio, continue crendo. Porque os propósitos de Deus sempre é bom, perfeito e agradável. Ainda que no momento você não entenda, mas sempre Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por poder conhecer a Ti e saber que o Senhor tem o melhor para nós. E o melhor para nós não necessariamente é viver uma vida de tranquilidade, sem tribulação ou alívio, mas sim estar vivendo para a glória de Jesus Cristo. Quer comais, quer bebais, que tudo venhamos fazer seja para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai querido, a continuar firmes e não vacilarmos na fé. Por isso, ó Pai querido, aumenta a nossa fé. Se a forma de o Senhor fazer com que a nossa fé seja aumentada é através, ó Pai, das provações, que assim o seja, porque queremos ser provados como pelo fogo, para sermos aprovados. E assim, ó Pai, continuarmos crendo e confiando no Senhor. Nos ajuda, Pai querido, a não desistir, mas olharmos, ó Pai, para Ti. Senhor, que nós não venhamos a sair da Tua vontade e buscar, ó Pai querido, o alívio, indo, ó Pai querido, para outro local e saindo, ó Pai querido, da Tua vontade. Não permita isso. Não permita que nós venhamos dar mau exemplo para a nossa família. Não permita que nós venhamos prejudicar os que estão próximos a nós. Não permita que nós venhamos colher frutos, ó Pai, do nosso erro, ainda que passado algum tempo. Mas, pelo contrário, venhamos confiar no Senhor, estar no centro da Tua vontade, sabendo, ó Pai, que o Senhor é o Deus soberano, o Senhor, ó Pai, controla todas as coisas pela palavra do Teu poder. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.